Meu nome é Lilian Miguel, sou professora do Mackenzie, eu trabalho tanto na graduação como no mestrado profissional em administração do desenvolvimento de negócios, e a ideia aqui é que a gente fale um pouquinho sobre empreendedorismo social, envolvendo até um pouco de negócios sociais, vamos trazer uma apresentação de exemplo aqui, e acho que vai ser um debate interessante, né? Eu queria começar a falar um pouquinho sobre... Está entrando mais uma pessoa, Emmanuel, que ótimo, né? Pelo menos já somos em 4, já dá, assim, uma coisa melhor. Eu sei que o pessoal vai entrando, até porque eu me surpreendi, na hora que você entra no Zoom, você tem que se inscrever, e eu pensei que era só entrar, porque o Meet é muito fácil nisso, né? Nessa coisa, e o Teams também. Então, a gente vai começando. Emmanuel, prazer, seja bem-vindo. Então, acho que eu quero começar a falar um pouquinho sobre a questão de empreendedorismo social, né? Eu não sou exatamente uma expert, o Lucas é que é, então é por isso que ele vai ser o nosso expert no assunto, mas eu queria fazer um overview um pouco do que a gente está falando quando a gente fala de empreendedorismo social, né? Ele é bem simples, resumindo o conceito, na verdade, nada mais é do que usar ferramentas de gestão voltadas à construção de negócios com impacto social. Essa é a ideia. Esses negócios, eles estão sempre voltados para solução de problemáticas nas comunidades por conta das 1000 carências que as comunidades têm no seu modo de vida, né? Não se trata, isso é muito importante, não se trata absolutamente de assistencialismo. Pelo contrário, trata-se de ajudar as comunidades carentes de todos os tipos a superar as adversidades que ela tem, dando condições às pessoas para que elas possam dignificar as suas vidas, e isso é muito importante, né? Nós estamos falando de um tipo de negócio social que gera lucro, mas tem como base a construção dignificante da cidadania, esse é o aspecto, né? O empreendedor social, né, ele tem algumas características marcantes, eles são muito focados na população de baixa renda, e não por acaso, né, sabem fazer gestão profissional, porque isso é necessário para ter uma gestão eficiente do negócio, sabem trabalhar de modo empresarial para que os problemas sociais possam ser resolvidos, têm um forte senso de solidariedade, nem poderia ser diferente, não é mesmo? São empáticos, são realizadores, acreditam no impacto social relacionado à atividade principal, ou seja, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, mas eu vou criar impacto para as pessoas, né? Eles se lançam em inovação, adaptação, aprendizagem contínua, né? São ousados e criativos, porque quando a gente tem uma carência muito grande de recursos, a criatividade é importante, né? Tem senso de responsabilidade, tanto com o público com o qual eles trabalham, mas também quanto aos resultados da organização do negócio. Isso é importante para que tenha longevidade. Então, de novo, não estamos falando de assistencialismo, estamos falando de construção de um negócio de impacto social. Alguns exemplos que eu queria dar rápido, são 2 ou 3 exemplos, mas o Lucas, a gente vai falar mais sobre isso. Por exemplo, o GRAAC é um grande exemplo de negócio com impacto social. Quem diria, né? Doutor Consulta também, ele nasceu exatamente com essa dimensão. Gerando Falcões é um projeto maravilhoso também com essa pegada, vamos dizer assim, né? Na verdade, né, os empreendedores voltados para negócios sociais, eles estão sempre trabalhando em revitalização de comunidades, saneamento e distribuição de energia elétrica, tem projetos no Brasil sobre isso, atendimento popular de advogados, por exemplo, consultas médicas, como eu disse, a questão do doutor consulta, inclusão digital, é um dos fortes
é uma das fortes temáticas relacionadas aos empreendedores sociais. Espaços culturais, artesanato e centros de distribuição, agricultura, inclusive a gente tem aí um projeto, eu vou falar rapidamente sobre ele, reciclagem. No Mackenzie, nós temos um projeto que se chama Fomento ao Jovem Empreendedorismo, e os jovens do ensino médio, eles criam projetos e a gente depois faz mentoria e dá cursos, né? E dentro desse projeto, o Lucas, inclusive, e eu trabalhamos juntos nesse projeto, nessa última edição que nós tivemos, ela por enquanto é anual, nós tivemos um projeto de agricultura familiar. Foi muito lindo e ele está saindo do papel. Então, esses jovens, eles são cada vez mais empreendedores sociais. É impressionante e acho que nessa construção de novo mundo que a gente está tendo, empreendedorismo social é algo que veio não só para ficar, mas vai ser o mote daqui para frente de forma bastante forte, que seja, né? Eu queria deixar com vocês 2 livros sobre isso. Tem um autor que é o Muhammad Yunus, a gente gosta muito dele, né? Ele tem 2 livros que nós gostamos muito, que é Criando um Negócio Social e Um Mundo Sem Pobreza. É só uma dica para quem quiser começar a pensar sobre isso, né? E falar um pouco mais sobre isso. Eu vi que entrou mais gente aqui, que ótimo, né? Me apresentando de novo, eu sou a professora Lilian Miguel do Mackenzie, eu tenho um prazer enorme de estar com vocês aqui, e a gente está falando de empreendedorismo social. E como eu acabei de dizer, eu não sou uma expert no assunto, então eu chamei aqui um reforço, que é o Lucas Lomelino. Ele é mestre, né, do nosso curso, formado pelo nosso curso, e dá aulas também, e trabalha na Fundação Estudar, mas eu gostaria que ele se apresentasse melhor, porque eu sou péssima para apresentar os outros. Como eu não sei nem apresentar a mim mesma direito, então eu, às vezes, acabo escapando coisas muito importantes, né? Se vocês me permitem, eu gostaria de passar a palavra para o Lucas, e depois da apresentação dele e das falas, por favor, interrompam, a gente vai fazer um bate-bola aqui até às 18h50, eu acho que vai ser bastante interessante com esse público. E para esse bate-bola, eu fui informada que é só tirar o microfone do modo mudo, porque aí a gente já pode falar direto, não tem aí outros que tais, não precisa de permissão maior. Lucas, é com você. Muito obrigado, prof. Obrigada eu. Então, muito prazer, pessoal. Meu nome é Lucas, como a professora Lilian falou, e prazer estar aqui no Emprade com vocês, bater esse papo com vocês. E a ideia é isso que a professora falou mesmo, a gente trocar ideias, conversar. Eu gosto bastante da parte teórica de negócios sociais, empreendedorismo social, mas também gosto bastante da parte prática, que acho que é o que mais motiva, né, quem entra para estudar isso, né? Como que a gente resolve os problemas sociais de verdade, né? Eu sou formado em administração pelo Mackenzie, depois fiz meu mestrado lá com minha orientadora aqui presente, professora Lilian, mas já estou como pesquisador no Mackenzie, já vão fazer 6 anos agora, né? Então, ao longo desse período todo, a gente estudando empreendedorismo social, negócios sociais, e mais recentemente também a gente entrou nessa parte de ESG, né, com o mercado financeiro, o mercado imobiliário. Então, tudo que o sol social toca, assim, em temas do nosso país, assim, para mim é muito interessante, gosto muito. E depois tenho feito minha carreira também no terceiro setor brasileiro, já fazem quase 10 anos agora. Então, eu falo que minha faculdade principal eu sou formado em administração, como eu falei, também sou formado em filosofia e teologia, mas a minha faculdade de verdade, que eu falo assim na prática, foi a Rainha da Paz. Fiquei lá durante 5 anos, foi meu ciclo profissional lá. Entrei como estagiário de bibliotecário, que era a única vaga que tinha aberto, e saí como diretor-geral da ONG depois. Então, eu vou contar um pouquinho dessa ONG, sobre ela que eu me debrucei no mestrado. Então, meus últimos 2 anos lá na ONG como diretor-geral foram os 2 anos de mestrado que eu fiz no Mackenzie. E atualmente eu sou head de relacionamento institucional B2B da Fundação Estudar, que é uma fundação que está na outra ponta do terceiro setor, é uma fundação do Jorge Paulo Lemann, né, onde, vamos dizer assim, os recursos são
são abundantes, a gestão é muito profissional, se buscam talentos brasileiros para a gente apostar neles com a tese de que eles podem ser os próximos líderes do Brasil e ajudar o Brasil a resolver questões sociais emergentes aí, né, urgentes também do nosso país. Então, eu tenho feito carreira mesmo no terceiro setor, acho que é o que eu gosto de fazer, vejo muita gente de faculdade agora se interessando pelo assunto, tanto a molecada ali da graduação, bastante colégio também pedindo para a gente conversar com alunos de escola. Eu acho que é porque é isso, né? As pessoas estão começando a se sensibilizar, não só para os problemas sociais que já existem há tanto tempo no Brasil, como também em novos modelos de se solucionar, né? Esses problemas. Então, sem mais delongas também, tipo, depois se tiverem mais interesse nessa parte posso entrar, mas queria falar um pouquinho de como foi o mestrado mesmo, né? De como que a gente desenvolveu. Então, o nome dele é esse, Negócio com Impacto Social, a criação de valor compartilhado na Associação Rainha da Paz. Deixa eu até ver se eu não estou fazendo besteira aqui. Então é isso, sou o Lucas Lomeno, como eu falei, a professora Lilian também foi a minha orientadora. E eu aqui coloco como autor colaborativo, até, embora não seja oficial essa nomenclatura, né, prof? Mas é porque eu sempre comento que o Mackenzie, não só nós dois, né, professora, mas todo o grupo de professores que estão por trás desse trabalho é grande a lista. É muita gente ali no Mackenzie interessada em apostar em novos trabalhos, com novas visões. E o meu eu tive muita sorte assim de poder contar com um time sensacional, assim, de professores da administração, também consultores de outras áreas bem legais. Então, eu queria contar um pouquinho sobre a Rainha da Paz. A Rainha da Paz, ela nasceu agora, estão fazendo 32 anos, mas na época que eu estava começando o mestrado, faziam 30 anos. Ela estava fazendo aniversário de 30 anos dela. E a gente contava a história da Rainha da Paz dividida por décadas, né? Então, a primeira década da Rainha da Paz foi uma década de conhecer a comunidade em que ela estava se inserindo, que ela estava nascendo, e fazer a conexão com as famílias da região. A Rainha da Paz ela nasceu no Jardim São Luís, que para quem aqui não é de São Paulo, é um bairro enorme, do lado do bairro Interlagos, que é um pouco mais famoso. E dentro do bairro Jardim São Luís existem 36 favelas, né? O nome bonito que dão hoje em dia, 36 comunidades. E a Rainha da Paz, ela começou a se conectar com essas comunidades. A gente foi a primeira organização a fazer um mapeamento das casas das famílias. Não existia prefeitura ali na época. E é bem legal, porque se vocês quiserem depois, procurem no YouTube, tem até a fundadora, que é a Maria Regina, no Fantástico, ali nos anos 80, carregando cesta básica nas costas, subindo o morro para entregar na casa dessas famílias e fazer essa conexão com eles, né? Então, mas foi isso, conhecer a comunidade e entender quais eram as principais questões sociais ali, antes de sair fazendo qualquer coisa, né? Então, se começou com cesta básica, mapeamento, conhecer, começar a brigar na prefeitura para colocar coisas básicas ali, né? Como coleta de lixo, asfaltamento, esse tipo de coisa. Para quem conhece um pouquinho ali, o Hospital Campo Limpo foi uma briga que a Rainha da Paz comprou lá nos anos 80, hoje é um hospital super importante na região, tudo aconteceu por aí. Depois, quando a gente entra na segunda fase, na segunda década ali da Rainha da Paz, foi o momento onde se criaram os projetos de assistência social. Então, o professor estava comentando dos projetos que não são mais assistencialistas, né? Mas é lógico que quando você chega numa realidade social, é muito difícil você não querer atender aquela emergência que está acontecendo ali na sua frente, né? No curtíssimo prazo, apagar incêndio mesmo. E foi isso que a Rainha da Paz começou a fazer também. Então, ela construiu, ao longo desses 10 anos, ela construiu 8 projetos sociais voltados para cada faixa etária, desde crianças muito pequenas até idosos, onde a gente tem 8 prédios mesmo nas favelas lá do Jardim São Luís, e cada prédio voltado para uma faixa etária e atendendo as questões daquela faixa específica, né? Então, bastante coisa legal. Depois a gente teve a terceira década, onde a gente migrou para a educação. Então, a gente abriu, ao longo dessa década toda, a gente abriu 9 creches para crianças de 0 a 6 anos, para atender ali um público de 1.400 crianças, e cada atendido nosso, a gente conta como se a gente estivesse atendendo toda a família dela também. Então, a gente, no total, chegou a atender tanto nos projetos de assistência social, quanto nas 9 creches, ao final dos 30 anos,
gente estava atendendo 15 mil famílias pelas nossas contas ali no Jardim São Luís. Todas elas de alta vulnerabilidade social. E, portanto, a gente começou a quarta década da Rainha da Paz querendo falar, olha, não queremos mais projetos, já temos bastante projetos ali por volta de 16, bastante gente, 270 funcionários CLT, e depois posso contar um pouco mais, se for interessante, também da história da fundadora, porque é uma mulher incrível e não tem nem o colegial, foi até a 8ª série na formação dela, mas o poder que uma pessoa que está realmente interessada em resolver os problemas sociais tem de poder em si mesma, né? Tem de potencial. Então a gente decidiu começar a quarta década da Rainha da Paz apostando na reorganização administrativa, na gestão e também na sustentabilidade financeira. E foi aí onde eu apareci, né? Então, casou de que eu tinha começado alguns anos antes ali trabalhar com projetos sociais e por causa do meu curso de administração também acabaram me puxando para esses desafios novos ali da Rainha da Paz. E o que foi legal? Eu queria chamar a atenção de um dos projetos sociais que a gente tinha, é um curso de padaria e confeitaria que existe já há 12 anos na Rainha da Paz, onde a gente atendia e dava formação para as moças e rapazes ali da região entre 14 e 19 anos de idade. Então a gente pegava ali 2 anos, colocava eles na escola para quem queria e ele saía formado em padaria e confeitaria. E lógico, por que dura 2 anos, sendo que, sei lá, tem curso do Sebrae que dura 6 meses, né? Porque é óbvio que a gente não dava só aula de pão e de doce, né? A gente também tratava de uma série de questões sociais ali. Primeiro, acolher essas pessoas, esses jovens, ensinar o básico ali de alfabetismo, depois toda a parte de relações familiares, de se entender como um ser humano que tem dignidade e tudo mais. Essas são coisas que às vezes as pessoas do mundo dos negócios às vezes acabam esquecendo que também é necessário, né? Então por isso que tem essa duração de 2 anos. E depois o que é legal é que a gente encontrou uma grande oportunidade em cima desse projeto, né? Eu era diretor, como eu falei, de captação de recursos na época, e eu participava de muitos eventos em nome da Rainha da Paz, né? Então eu ficava mais fora ali da região do que dentro. A Rainha da Paz, por mais que tenha essa grandiosidade toda, de 15 mil famílias sendo atendidas, 270 funcionários e tudo, ela não é conhecida em São Paulo. Você pergunta normalmente para as pessoas, pô, você conhece a Rainha da Paz? Normalmente as pessoas vão falar, sim, conheço a escola, né? Escola Rainha da Paz ali na Lapa, não sei exatamente onde que é, na Vila Madalena. Então, não tem nada a ver com ela, né? E Rainha da Paz também é um nome de ONG muito batido. Você vai procurar a ONG Rainha da Paz, vai aparecer umas 100 Brasil afora, assim. E eu acho que ainda a mais famosa é no Ceará, se eu não estou enganado. Então, putz, a Rainha da Paz nunca saiu ali do Jardim São Luís. Então, eu participava de eventos começando a representar elas até por um posicionamento estratégico nosso de querer sair um pouquinho da região, captar com mais doadores, empresas. E muitos desses eventos comecei a encontrar representantes do setor de alimentos, padaria, hotel, restaurante, por aí vai. E conversando com eles nesses eventos, começaram a aparecer essa demanda por funcionários de padaria e confeitaria e produtos de padaria e confeitaria, que foi uma coisa que me chamou um pouco a atenção, porque em São Paulo, que é a cidade das padarias, né, você espera que você fique com a cabeça, pô, deve ter uma oferta muito grande, né? E quando você vai ver, parece que a qualidade não é tão boa assim em relação tanto à mão de obra quanto em relação aos produtos em si. E de que quase todos esses caras, quando eu falava que eu era de ONG, eles falavam, pô, vamos tentar fazer uma coisa junto, porque essa coisa de ONG tá pegando super, tanto com os funcionários quanto com os nossos clientes e tudo mais. É o tal do marketing social ali, né, do Kotler, né? Então, as pessoas começando a enxergar valor em ações sociais voltadas tanto para os seus clientes internos como externos. E depois a gente começou a ver um potencial por causa da nossa experiência própria desse curso de padaria e confeitaria. E por último, depois de toda a análise do mestrado, a gente começou a entender que a gente estava numa região onde a gente tinha muito potencial de clientes empresariais, por a gente estar na zona sul de São Paulo, a gente tem o centro empresarial, onde existem mais de 100 empresas nesse centro empresarial, e depois tem muita baixa concorrência. A gente começou a ver que as padarias da região não tinham nem o básico para atender a demanda da região. Então, ou seja, todo o contexto, né, para uma oportunidade nascer, e foi isso que a gente identificou no início do mestrado. Então, nosso objetivo foi esse, de maximizar a sustentabilidade financeira da missão da Rainha da Paz, que era o meu foco principal, mas sem abrir mão de expandir também o impacto social que a gente causava.
Então, tinha que ser uma solução que atendia as demandas dessa oportunidade e que entregava benefício a todos os stakeholders, seja o jovem, seja as empresas, os clientes e a própria Rainha da Paz também. Aí eu dei dois passos para trás, né? A gente começou a pesquisar um pouco a parte teórica, a gente se deparou com o valor compartilhado, que é um conceito do Michael Porter, né? Então, que foi muito bacana. A gente se debruçou sobre 3 pilares que o valor compartilhado traz, né? O primeiro deles é da sustentabilidade, então, de que se o terceiro setor ele tenta fazer só por meio de doações, né? Parece que sempre a gente está contando com as sobras das pessoas, né? Então, sempre parece que falta recurso e falta profissionalismo para se escalar soluções sociais. Então, é engraçado, na hora que você vai contratar, isso eu até digo por experiência própria, né? Mas se você contrata, se você faz propaganda da Coca-Cola, com todo respeito à Coca-Cola, né? Beleza, ótimo, profissionais de marketing, sensacional. Agora, vai eu gastar dinheiro do doador para fazer propaganda de ONG? Não, isso aí eu não quero que vá para propaganda, eu quero que vá para direto para o atendido. Né? E a pessoa não vê que aquilo também é um investimento que poderia trazer mais recursos. Né? Então, falta profissionalismo, falta recurso. Depois a gente pensou muito sobre o segundo pilar do valor compartilhado, que é a aproximação. A gente começar a contar com a lógica de mercado para resolver questões sociais e usar o valor social para criar mais valor para o mercado. E também contar com o conhecimento, a expertise de diferentes esferas da sociedade e tentar utilizar isso a nosso favor. Então, até é uma coisa que eu costumo dizer muito, né, que eu tenho percebido como a ONG é um espaço muito democrático, né? Eu digo isso porque uma pessoa do governo pode frequentar uma ONG, uma pessoa de universidade, escola, empresa, eu acho isso muito legal, e a gente como ONG também consegue entrar nessas diferentes esferas, no governo, empresas, universidades, escolas, para convidar elas, trocar valores e tudo mais, coisa que talvez as outras esferas tenham um pouco mais de dificuldade. Então, ele falou, pô, vamos tentar ser nós esse agente articulador, né, de governo, universidades, escolas, empresas, para criar uma solução inovadora, né, uma solução que seja realmente criativa. E depois, por último, a gente contou com o último pilar, que é o potencial, né, reconhecer que as tecnologias sociais elas têm realmente valor para o mercado, né, até nessas conversas aí dos eventos que eu comentei como exemplo, demonstram isso perfeitamente. A gente se debruçou muito sobre documentos que são legais, depois vocês se aprofundarem. Um deles que eu super recomendo e que é renovado todos os anos é o Guia 2.5, que cita, se eu não me engano, é da Quintessa, mas ele se baseia muito na Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil, do ICE, né, que fala que empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto socioambiental, ao mesmo tempo em que geram resultado financeiro positivo de forma sustentável, são aqueles que são esses negócios de impacto, negócio social, depende da nomenclatura que você utiliza. Vocês vão ver que o nosso mestrado ele é bem prático, né? Como o mestrado profissional ele cita. Então, a gente não se apegou tanto a questões teóricas aqui, né? De discussão teórica. E aí, só para embasar uma última coisa mais teórica, a gente se utilizou bastante desse contínuo que o ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial, ele propõe, né? De que entre uma ONG e entre uma empresa podem existir diversos modelos, não só podem, como existem diversos modelos de negócios sociais. Então, desde uma ONG com geração de renda, uma ONG com negócio social, uma cooperativa, um negócio social com restrição de distribuição ou não, até chegar a uma empresa ali com responsabilidade social corporativa ou uma empresa normal ali, entre aspas, que não tem nada disso, né? E foi basicamente o que a gente pensou. Falou, pô, se uma empresa como o McDonald's pode ter uma ONG, o Instituto McDonald's, por que a Rainha da Paz, que é uma ONG, também não pode ter uma empresa própria, né? Então, foi esse o modelo que a gente desenhou, usando um pouquinho de design thinking aí, a gente criou esses 2 eixos, né? Então, eu falo que o eixo da esquerda para a direita, ele é o eixo social, onde a gente faz com que o jovem da comunidade, ele se desenvolva, passando pela formação da Escola de Padaria e Confeitaria da Rainha da Paz, depois entrando numa padaria da Rainha da Paz, uma empresa, a parte da ONG, mas que é da Rainha da Paz, para depois ir para o mercado de trabalho e, por fim, contribuir como qualquer cidadão para a sociedade como um todo, né? Então, essa foi a ideia inicial realmente foi, pô, por que a gente não faz só uma parceria entre essas empresas que estão querendo mão de obra e a gente que tem uma escola? Já é legal. O problema foi a sustentabilidade financeira. A gente falou, pô, quando acabar essa demanda, que talvez seja momentânea, talvez as empresas deixem de ter interesse e a gente acaba com a parceria, ou qualquer atrito que possa ter num relacionamento,
pode trazer risco também para essa parceria. Então, vamos criar uma padaria que seja nossa, onde os jovens passam por ela, e dessa forma a padaria se transforma não só em uma fonte de renda para a Rainha da Paz mais contínua, mais sustentável, mas também se transforma em uma espécie de showroom dos jovens para as empresas antes deles irem para o mercado de trabalho, e também para o jovem possibilita que ele tenha uma espécie de treino em casa, né? Um estágio em casa, ainda num lugar onde ele está confortável, já se sente à vontade, antes também de ir para o mercado. E o eixo que vai de cima para baixo é o eixo comercial que qualquer empresa tem também, quando se compra de fornecedores e vende para clientes. Qual que é a diferença do nosso eixo comercial para qualquer outra padaria que também faz isso? Nós temos o valor social, né? Quando o cliente compra da nossa padaria, não só ele está comprando um produto de muita qualidade, mas ele também está ajudando os jovens a saírem do tráfico de drogas, por exemplo, né? Saírem das questões sociais, né? Entrarem no mercado de trabalho, por aí vai. Então, essa foi um pouco a sacada, né? A empresa ela ganha mão de obra qualificada, ganha o valor social, os clientes ganham o valor social, ganham um produto, os jovens são promovidos, ganham sua independência, autonomia, entram para o mercado de trabalho. Os fornecedores, se eles simplesmente venderem para a gente, ganham o seu dinheiro. Se, além disso, também quiserem o valor social, como foi o caso, por exemplo, a gente teve um fornecedor que quis dar simplesmente toda a farinha de graça para a gente. Pô, beleza, nossa maior necessidade na padaria era a farinha, a gente recebeu toda ela de graça nos primeiros 3 meses de operação, exatamente porque ele queria ver o valor social, era uma espécie de doação, investimento social que ele queria fazer. Aqui eu não vou me alongar, não vou explicar todos os quadrantes, mas é só para contar um pouquinho da ferramenta do modelo C que a gente utilizou no nosso caso e foi muito legal. Então, ela junta ali um pouquinho do Canvas com a teoria de mudança, né? Então, é uma ferramenta que eu super recomendo para quem quiser construir negócios sociais do zero. Ela começa ali pela teoria da mudança, tentando entender qual que é o problema e conecta ela com a proposta de valor e, por último, com a capacidade operacional que você vai precisar para sustentar a proposta de valor que vai promover a mudança social, né? A transformação social. Depois, já indo um pouquinho mais para a parte técnica do trabalho, a gente adotou 4 estratégias de venda. Então, a primeira dela foi em termos de logística. A gente viu que, até por uma questão de qualidade dos alimentos, frescor dos alimentos, também velocidade de entrega, que eram atributos importantes quando a gente fez a pesquisa de mercado com os potenciais clientes, eram atributos importantes. A nossa proposta era de começar atendendo ali um raio de 3 quilômetros da Rainha da Paz, onde já o centro empresarial estaria incluído, e aí a cada ano a gente aumentar o raio, se necessário, né, a cada ano aumentar o raio em 2 quilômetros. Desculpa, em 2 quilômetros. Depois, a segunda estratégia foi de ter um menu variado, mas também ir aumentando as opções desse menu ao longo dos anos, não começar já com ele muito grande. Então, a ideia foi começar com 5 opções, focadas em eventos corporativos. Então, basicamente, a ideia é as empresas que estão no centro empresarial precisam de coffee breaks. É isso que eles precisam. E, em média, cada empresa fazia 5 reuniões com coffee break por dia. Imagina a demanda disso, né? A maior parte deles pagavam mais caro por não conseguirem comprar de padarias da região e terem que pagar mais caro porque eram padarias mais distantes. Então, foi super uma mão na roda, assim. Depois, o terceiro era a oferta de kits também. Então, que é basicamente uma junção dessas duas primeiras que eu comentei. Conforme o raio aumentar, a gente também aumentar o menu, porque a gente viu como, dependendo do raio em que a gente queria atender, mudava um pouquinho os atributos, iam mudando um pouco, assim, quais eram os atributos mais importantes. Então, a ideia era combinar essas duas primeiras estratégias. E a última, focar totalmente o nosso marketing no valor social. Então, a gente percebeu isso, e isso é uma dica para qualquer negócio social. Se você vai ter competidores, né, concorrentes no seu mercado, que não tem valor social, você precisa entregar a mesma qualidade que eles entregam, para depois falar de social. Se você chegar falando, não, mas você ajuda a gente, tá, não sei o quê, você vai ajudar um monte de jovens da comunidade, mas você não entrega um produto de qualidade, você não entrega em velocidade nem nada, você vai ser descartado na hora. Até por um momento pode ser ali que seja ajudado com algumas doações e tal, mas vão te tirar do jogo no longo prazo. Então, é muito louco isso, né? O negócio social ele não só tem que ter a mesma excelência dos demais, mas, além disso, entregar o valor social para realmente ser relevante, o valor social ser percebido. Aqui eu não vou falar muito, mas
o resumo é de que a gente viu que era economicamente viável fazer o projeto, a gente ia ter um payback ali em 2 anos de investimento e que podíamos dar continuidade, que a coisa ia ser sustentável. Depois aqui, acho que a parte que eu mais gostei do mestrado foi a parte prática, né, de que não só a gente construiu isso tudo no papel, como ao mesmo tempo a gente estava construindo na prática, né? Então, até dando um spoiler aqui do final, se vocês quiserem comprar pão hoje da padaria Solamor, que é o nome da padaria da Rainha da Paz, vocês podem comprar, né? Inclusive coffee breaks para as empresas, para o Imprad, quando for presencial de novo, pode comprar. Mas a dificuldade de fazer isso na prática é você ter que intervir com uma cultura de assistencialismo há 30 anos rolando, né? Então, como é que você muda a cabeça da presidente, do corpo diretivo, do conselho da ONG, de 270 funcionários que estão acostumados a olhar ali para o curtíssimo prazo e para problemas emergenciais todos os dias, né? Então, para mim, quais que foram as facilidades? Eu já estou há 5 anos de casa, tenho uma proximidade muito grande com a presidente e também com os demais diretores. Lógico, o meu cargo também era grande, então podia ter uma influência boa, mas considero que a rede de contatos ativa foi essencial para fazer contatos com donos de padaria, hotéis e tudo que eu já comentei. Depois a gente tinha uma infraestrutura pronta para uso imediato, então a gente não precisou ter grandes gastos ou grandes investimentos em prédio, maquinário, tudo isso a gente já tinha muita coisa da escola de padaria e confeitaria que a gente podia utilizar. E depois eu comento isso, né, de que a Rainha da Paz tem um aspecto cultural dela, que eu levo até para o resto da minha vida toda, que é de colocar o atendido sempre em primeiro lugar, né? Ele é sempre a pessoa mais importante e sempre tem que estar fazendo mais por ele e em primeiro lugar por ele. E isso foi uma coisa que sempre, em quase toda reunião assim que a gente fez com fornecedores, investidores, depois foi o que convenceu o pessoal, sabe? Falou, meu, vocês estão com as prioridades no lugar certo, assim, né? Vocês estão com o projeto sendo mirado ali exatamente para resolver a questão social e não para ganhar dinheiro em primeiro lugar. Então, isso eu acho que foi uma coisa que jogou muito a nosso favor. Mas, lógico, nem tudo são flores, a gente teve muita dificuldade também. Eu separo aqui um pouco as dificuldades entre internas e externas. Então, as internas foi muito choque ali de cultura organizacional mesmo, né? Quando você está falando de empresa, quando a gente está falando de negócio, a gente tem que ter profissionalização na gestão do negócio, e a ONG não tinha isso, né? Então, foi bem complicado de implementar uma série de ferramentas de gestão, rotinas de gestão, que às vezes são normais, assim, bem óbvias de você encontrar em empresas pequenas, médio e pequeno porte também. Mas Lucas, numa 2 ONG, não. minutos, por favor, tá? 2 minutos. Obrigado. Então, isso foi bem difícil. E de externas, eu acho que o principal foi a desconfiança de stakeholders. Eu sempre exemplifico isso com a primeira reunião de investidor que a gente foi fazer. A gente se matou ali em 1h30 de apresentação super detalhada. O pessoal super aplaudiu a gente no final. E a resposta deles foi, olha, se fosse na Alemanha, a gente toparia tranquilamente, mas aqui no Brasil isso nunca vai dar certo, né? Hoje eu rio deles porque tá lá de pé a padaria, mas é isso, a desconfiança das pessoas que podiam estar com a gente entre parcerias, stakeholders mesmo, não foi fácil. Aqui eu vou pular também porque são mais coisas de implementação, assim, fase de implementação. E aqui eu acho que é legal da gente comentar só um pouco de quais foram os impactos que isso aconteceu, não só para a comunidade, isso começou, tudo que a gente tinha previsto começou a acontecer, mas também para a ONG, né? Então rolou um espelhamento, essas dificuldades de mostrar como a gestão no negócio tinha que acontecer. Conforme foi dando certo, a ONG começou a falar, pô, será que também não é interessante a gente começar a colocar isso aqui dentro, né? E começou a se profissionalizar a gestão da ONG também. Isso foi uma coisa muito legal. A gente aumentou muito a exposição da ONG, não só no Brasil, mas internacionalmente também. Com 1 ano de projeto, eu falei para vocês, a gente nunca tinha saído do Jardim São Luís. Em 1 ano de projeto, a gente foi convidado para ir para a ONU, representar a América Latina como negócio com mais impacto envolvido, mudança social envolvida. Lógico, depois que a gente voltou da ONU, o Congresso Nacional chamou a gente também para apresentar em Brasília e por aí vai. Para replicação, a gente viu que é totalmente possível outras ONGs replicarem. 2 ONGs em específico quiseram conhecer a fundo o projeto para replicar, uma no Maranhão, se eu não estou enganado, e outra na Angola. Então, são coisas que estão indo para frente também. E acho que o que é legal por trás, a tese social disso, é que a gente queria pelo menos oferecer uma opção que fosse justa,
frente ao crime organizado para esse público, né? Lá na Rainha da Paz, Jardim São Luís, é menos de 1 hora aqui da minha casa, que moro na Pompeia. Um jovem, menino ou menina, com 14 anos, se ele quer entrar para o tráfico de drogas hoje, ele ganha um revólver, 2 salários mínimos, né? Isso é a cabeça de um moleque de 14 anos que às vezes não tem pai, a avó tá doente, a mãe trabalha como empregada doméstica do outro lado da cidade, tem 3 irmãos mais novos. Imagina a cabeça desse rapaz, às vezes, né? Então, no mínimo, o que a gente queria fazer é oferecer uma opção justa que pudesse ajudar ele a já entrar no mercado de trabalho, que pudesse ganhar o seu próprio dinheiro também enfim, para as suas questões pessoais ali poderem ser resolvidas, né? E acho que aqui a gente acaba, e aqui são várias recomendações que o nosso mestrado deixa, né? Não só para a cultura organizacional de ONGs que já são mais antigas e que passaram por diferentes fases de terceiro setor brasileiro, que são várias, são super interessantes de serem estudadas, mas também a gente fez uma separação só para fundadores, só para gestores e também para as demais esferas da sociedade, né? Como eu falei, poder público, universidades, empresas, cidadãos, de não só as ONGs puxarem essa discussão de valor social, de valor compartilhado, mas que todos possam começar a se interessar e se alinhar para ter um desenvolvimento social. Então é isso, pessoal. Desculpa, eu sei que eu falei pra caramba super rápido, mas queria muito que tivesse tempo para a gente discutir também, para vocês falarem. Vamos, se você puder agora parar o compartilhamento, porque assim a gente vê todo mundo, né? Fica melhor, e eu gostaria de abrir para os professores, para os alunos, enfim, para a audiência, para que a gente possa discutir, né? A gente tem um bom tempo ainda. Posso perguntar então, professora? Opa, não só pode como deve, Lara. Muito obrigada, viu, por participar. Obrigada a vocês. Lucas, eu gostei muito da sua apresentação, né? Eu trabalho hoje numa área de responsabilidade socioambiental, né, da Sabesp, e lá a gente faz muitos projetos, assim, pensando mesmo, tipo, na parte mais social, né? Apesar de não ser o core, assim, da nossa empresa, a gente busca treinar muito as pessoas e capacitar para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, assim como no caso do treinamento com a padaria, né? E, assim, paralelo a isso, eu estou com um projeto que é a Complemento Sustentabilidade, que eu estou começando a pensar um negócio social para mim, assim, né? Aí talvez seja até uma orientação, tipo, quando você colocou naquela régua dos tipos de negócios sociais, assim, quando pensa numa coisa mais simples, voltada para a educação, tipo, qual você orientaria eu a procurar mais profundamente, sabe? Legal, então, tipo, referências, assim, né, de onde procurar. Tipo, referência, se você tiver alguma dica. Naquele slide da régua, assim, eu até printei, porque eu vi que tinha vários tipos, né, de negócio social. Não, super bacana. Aqui tá também o meu link do mestrado, caso vocês queiram ler também. Lá também tem bastante referência bibliográfica que dá para aproveitar. E eu diria que, tipo, hoje em dia, para a gente que é pesquisador, né, acadêmico, ou que estão começando a fazer esse tipo de coisa na prática, ainda não existem muitos lugares diferentes. Então, são poucos ainda que dá para aproveitar aqui no Brasil, pelo menos. Mas eu costumo olhar muita coisa do ICE, aquele contínuo é do ICE, inclusive, então, Instituto de Cidadania Empresarial. Lá, o site deles eu acho incrível, porque eles têm o conselho que está por trás do ICE hoje em dia são pessoas que fizeram a carreira deles no terceiro setor, a maior parte deles, então eles estão muito por dentro do mercado, de tecnologias sociais, assim, também. E eu acho que a curadoria de conteúdo deles é muito boa. E eu não sei, eu ainda quero descobrir quem que é a pessoa que cuida da parte visual do site, porque é muito legal, é um site bastante dinâmico, assim, que eles têm modelinhos, assim, de como construir, de investimento social também, que é bem bacana. Mas, além desses, eu gosto bastante desse Guia 2.5, porque ele é atualizado todo ano, e eles fazem uma espécie de mapa de negócios sociais no Brasil todo. Então, eu lembro que o primeiro, se eu não me engano, foi em 2013 que saiu, 2014, ele tinha, sei lá, 30 negócios sociais. E aí, a cada ano que passa, o negócio vai dobrando. Se eu não me engano, agora já está perto tipo, de 5.000, 6.000 negócios sociais, e todos eles mapeados. Com isso, eu quero dizer,
tem um modelo de negócio ali, tem, tipo, qual que é o tipo de inovação social que eles fizeram e tudo. Então, acho que é bem legal, porque dá para até você copiar e colar. Tipo, cara, será que tem algum aqui meu que conversa com algum que já existe? Será que eu posso copiar o mesmo modelo de negócio, alguma tecnologia que eles utilizaram e tudo mais? Por aí vai. Eu gosto depois de acompanhar muito essas incubadoras de negócio social. Por exemplo, a Quintessa, né? Ou a própria Yunus Social Business. Se eu não me engano, tem várias, né? Que no Brasil, hoje em dia, já tem mais de 10. Mas que eu acho que são super legais porque eles geram muito conteúdo prático, né? Eles vão lançando cases dos que deram certo dentro da incubadora e escrevem cases depois que também podem servir de modelo para você. E a minha porta de entrada para esse universo foi um documento que chama Brasil 27, que é um documento que não é tão reconhecido como ele deveria, na minha opinião, quando se fala de empreendedorismo social, porque, se eu não me engano, foi o primeiro mapeamento que fizeram no Brasil, e foi um projeto que rodou. Por que é 27, né? Porque foi os 26 estados mais o Distrito Federal, pegando um negócio social por estado. E é legal porque não só o documento ficou muito completo, como também eles fizeram um vídeo para cada negócio social no YouTube. Se for ver, tem, sei lá, 10 visualizações, é uma coisa super pobre, assim, no YouTube. Mas eu acho que é super legal também nesse sentido de você conhecer a fundo como que as pessoas criaram o passo de conectar, por exemplo, todo mundo se pergunta isso, né? Como é que eu conecto realmente a solução social com ganhar dinheiro? Né? Isso que normalmente o pessoal não entende, é esse pulo do gato. E esse pulo do gato normalmente é feito com inovação social. E esse documento, ele fala exatamente 6 linhas de inovação social que, invariavelmente, mudando o nome ou não, um termo ou outro, costumam cair nessas 6 sempre. E eles explicam super bem, assim, com detalhes, exemplos e tal. Eu olharia nesses, assim, para começar, eu acho que já seria talvez uma boa biblioteca. Eu anotei aqui no chat para que todos possam ver esses documentos e também a bibliografia do Yunus, tá? Ixi, professor, eu acho que colocou então só no chat privado, porque não está vindo para nós, não. Ué, sério? Pra mim, Tem não. isso? É verdade, para mim também não apareceu. Cara. Ah, tem isso? Sabe no to everyone? Talvez está Sim. escrito to outra coisa, sabe? Deixa eu ver aqui. Não sei porque foi o rapaz do... Poxa vida, hein? E eu pensei que as coisas... Pensei que eu estivesse abafando, né? Colocando tudo aqui com muita facilidade. Se quiser, me manda no WhatsApp que eu mando aqui, prof. Tá bom. Te mandar no WhatsApp as referências? Se quiser, copia e cola aqui que eu já mando. Que na verdade essas referências foram as que você falou. Ah, tá. Achei que eram links. Não, então... Não. Eu quero pensar como nós podemos fazer isso. Lara, você poderia mandar um e-mail para mim, lilian.miguel@mackenzie.br, e quem quiser, é Lilian com N de Nair, tá? lilian.miguel@mackenzie.br, é simples, que eu passo todo esse material. Porque realmente eu não tinha percebido. E quem mais quiser, por favor, fica à vontade. Eu anotei aqui algumas coisas que ele falou, mas eu não sei se eu escrevi certo, gente, mas... então, por isso pode mandar o e-mail que eu repasso para você, tá bom? O resto tá certo. E também aí no link do meu mestrado, vocês podem ver lá na bibliografia, tem tudo isso também. Bem fácil de encontrar. Tudo bom, pessoal? Quem mais? A mesa redonda está meio quadrada por conta da tecnologia, mas vamos perguntando, vamos conversando, pessoal. Quem mais gostaria de fazer observações? E vejam, pode ser pergunta, mas também pode ser depoimento dos trabalhos com os quais vocês lidam, né, no dia a dia. Por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Cumprimentar, né, a apresentação do Lucas, professora Lilian, parabéns pelo trabalho. E um breve comentário, né, eu sou aluno da Uninove, fazendo doutoramento lá de administração,
Tem o colega Que Marcos aqui, está legal. comigo, né? Vamos Uhum. prestigiar. Eu escolhi a sala porque eu estou fazendo um trabalho sobre efetuação, effectuation, né? E identidade. Em paralelo, a gente teve um achado, se orientando do professor Edmilson de Oliveira Lima, e nos achados nossos lá, estudamos uma organização social, chama Mensageiros da Esperança, é aqui da Brasilândia. Tem um trabalho ali de assistencialismo, de educação também. E aí o que a gente fez? Um trabalho em continuação ao que ele havia começado em 2011. Rapidamente eu vou falar. Em 2011, ele fez um trabalho com o professor Reed Nelson, estudando uma organização social lá na Baixada Fluminense, onde houve uma enxurrada, tal, crise, tal, como aquela organização social enfrentou aquela crise e tal. E ele visualizou, né, o achado da pesquisa foi que a organização social trabalhava pela ótica da causation, houve a crise, vinha a effectuation, bricolagem social, voltar para causation, na linha do tempo, enfrentando aquela crise naquele contexto. O que a gente fez agora na pandemia? Comparamos como uma organização social mais ou menos estruturada como aquela enfrentou a crise da Covid. Então, nós pegamos a Mensageiro da Esperança aqui na Brasilândia, aqui em São Paulo, e fizemos um estudo, entrevista em profundidade, observação participante, e estamos aí para submeter agora, em breve, aí, um estudo sobre isso. E a gente achou bricolagem social, bastante bricolagem social, né? Que é uma teoria na verdade, bricolagem, né, empreendedora, vem do Reed Nelson e do Ted Baker, e a gente tem a bricolagem social, que acrescenta alguns elementos à bricolagem empreendedora, tem a bricolagem social da Di Domênico e amigos, né, que tem a questão do valor social, fazer virar com o que se tem, fazer pouco com muito, a advocacia, né, que a gente chama de, não é bem advocacia, esqueci o termo agora. Então, eu não conhecia a Rainha da Paz, né, e eu ouvi falar já uma vez, mas não é a ONG. Minha mãe é muito católica, então já ouvi falar do termo, mas agora conhecendo, eu vi que é muito parecido o tipo de atuação, porque tem a questão do assistencialismo, a questão da educação, porque estou fazendo esse comentário porque não estou querendo comparar, mas foi legal ter visto sua apresentação, Lucas, porque a associação que a gente estudou aqui, a Mensageiros da Esperança, não sei se vocês conhecem, ela começou assistencialista também, captando ali na região cestas básicas, fazendo marmitex, doando para as pessoas e tal. Com o tempo, falou assim, não posso mais dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Aí montou um bazar, foi o primeiro negócio social deles. Aí, com o tempo, conseguiram a parceria com a Coca-Cola e uma outra organização lá, e tiveram umas doações mais constantes, assim, conseguiram estruturar uma sala de informática, então eles ensinam jovens carentes ali da região básico de informática para inserir no mercado de trabalho. Com o tempo, fizeram um outro negócio social bem interessante vinculado, que é um buffet escola. Então, eles pegam mulheres vítimas de violência, principalmente da região, fazem com que ela ensinam, né? Garçonaria, cooperagem, cozinha geral, todo o serviço ali do buffet, e faz o quê? Vendem esse serviço. E o que retorna é dividido entre eles lá, lógico, tem que manter a associação, né, pagar os insumos, e faz o rateio ali entre os alunos e tal, então, inserindo no mercado mulheres vítimas de violência e tal. Então, assim, o empreendedorismo social, tô vendo, né, os conceitos, eu estou indo mais para o lado teórico, né, o Lucas foi bem prático, né, como ele falou, né. É a pegada do nosso mestrado, embora tenha teoria de base. E a gente aqui no nosso estudo, que está em construção ainda, né, a gente teve um feedback bem positivo agora no SEMEAD, e então a gente vai ajustar esse estudo aí, e em breve submeter para uma revista importante aí. E, Lucas, eu vou pegar seu contato, né, da professora, a gente pode eventualmente trocar alguma informação. Nossa, aí. Eu gostaria muito eu ia te perguntar, inclusive, onde está esse material, o que é que pode ser compartilhado, claro, né?
Pelo menos as referências, se você tiver a gentileza de mandar para mim, eu te agradeço profundamente, porque até eu quero deixar claro uma coisa, gente, nós não somos contra assistencialismo, nós sabemos que na sociedade existe uma camada de pessoas cuja reabilitação social é muito difícil. Então, essas pessoas só são realmente atingidas, ou só conseguem se reerguer um pouco por meio do assistencialismo. Mas, a partir daí, é super importante que elas consigam ter suas vidas dignificadas pela forma de criarem pescarem, aprenderem a pescar. É nisso que nós acreditamos, não só porque somos educadores, mas porque acreditamos que o mundo é construído de forma melhor dessa forma, não é? Então, são momentos e fases diferentes da construção social, da dignificação, né? E a gente acredita realmente na liberdade econômica das pessoas, delas fazerem parte, elas pertencerem. Essa sensação de pertencimento não tem o que pague, né? É isso que nós defendemos. Professora, só aproveitar a oportunidade, né? Dividir o estudo. Olha que coisa, a senhora está falando do assistencialismo, né? Essa ONG que a gente está estudando, Mensageiros, ela estava estruturada antes da pandemia, como buffet escola, ensinando, né? Dando dignidade às pessoas ali e tal. Veio a pandemia, o buffet escola fechou, porque ninguém contratava mais, os pedidos foram cancelados, e na entrevista com a diretora da ONG, a Verônica, ela falou assim, bom, não tem mais buffet, não tem mais fonte de renda aqui, as doações diminuíram. O primeiro público que eu tenho que atender é o meu aluno, a minha aluna, que está aqui agora sem ter o fluxo de renda e tal. Então, na pandemia, a crise afetou diretamente a ONG. Aí ela falou assim, bom, eu vou fazer a captação, vou dar assistencialismo de novo para os meus alunos. Ok. Começou ali, março, maio, até junho de 2020. E depois, falou assim, puxa vida, não são só os meus alunos, mas a comunidade aqui. Aí começou uma bola de neve, que inclusive a gente chamou de colaboração em bola de neve, começou outras ONGs captar, porque essa ONG, a gente chama de ONG guarda-chuva, né? Essa ONG, ela tem a captação com grandes empresas, a Coca-Cola, em outras parcerias grandes, então ela tem um fluxo maior. O que ela fez? Ela começou a capilarizar as doações para outras ONGs menores ali da região e tal. Então a gente foi um dos achados do estudo, né? A gente chamou de colaboração em bola de neve, tem intermediação também, broker, né? É uma tradução nossa aqui. Então esse estudo aí tá no forno, em breve. Puxa, eu tô ansiosa para ter notícias. Se você fizer essa gentileza, vou te agradecer muito. E quando a gente conseguir voltar, uma visita ao Mackenzie, a gente vai se encontrar. E de repente aí, você está fazendo doutorado, a gente tem bancas, eu acho que a gente vai ter muita coisa interessante para discutir. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Alguém Meu mais orientador, gostaria? eu vou deixar aqui, o Edmilson. Vai deixar? Cortou. O nome e contato no chat, tá bom? O meu também, vou deixar o contato no chat. Então, mas eu queria só falar, professora. Oi, fala. Rapidinho. Rapidinho. Vocês falaram de Ensinando a Pescar, a gente tem um projeto chamado justamente Ensinando a Pescar, lá na Sabesp. E aí eu deixei meu e-mail no chat, posso apresentar para vocês em outra oportunidade o projeto. A gente faz capacitação e instalação hidráulica para comunidades carentes. Eu acho maravilhoso. Eu vou pegar o e-mail de vocês, porque eu sim estou vendo. Não sei por quê, mas eu consigo ver. E eu vou copiar aqui, eu tenho um arquivo aqui que eu vou copiar tudo isso, para que fique bom da gente entrar em contato, né? Inclusive, eu vou poder mandar pelo seu e-mail, estou pegando tudo aqui, tudo que eu estou copiando, tudo que eu tenho direito. Obrigada, viu? Para ambos. E, gente, se alguém mais quiser compartilhar, por favor. Nós temos aí, a rigor,
nós temos aqui apenas 4 minutos, mas vamos, na verdade, a gente já não tem mais tempo nenhum, porque já terminou. Mas sabe como brasileiro, 5 minutos, imagina, 18h50, 19, né? Se alguém quiser fazer algum... Opa, vou pegar aqui também. Bom, boa noite a todos, parabéns Boa ao Lucas. noite, Marcos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. Nosso companheiro aí, o Antônio Donizete, né, da Uninove, sou da Uninove, sou doutorando aqui também. Estou sendo orientado pela professora Eide Rodrigues Ramos. A linha de pesquisa que eu trabalho é empreendedorismo também, né, e eu tenho procurado fazer uma pesquisa voltada para o setor rural, né, agrícola rural, especificamente a agricultura familiar, procurando identificar dentro dessa agricultura familiar as práticas tradicionais de produção e procurando trazer melhorias nessas práticas de produção, né, que agrida de menos o meio ambiente, né, e uma das situações que a gente tem identificado nessas pesquisas que a gente tem feito é o traço do empreendedorismo rural dentro do setor rural, do empreendedorismo social, melhor dizendo, dentro do setor rural, né? A prática dentro das associações, dentro das atividades praticadas pelos agricultores familiares e que tem despertado interesse para algumas pesquisas nesse sentido. E por isso que eu me interessei por essa sala, né, que está bem próxima ao perfil da pesquisa e vai contribuindo com alguns exemplos, como esse que o Lucas colocou da Rainha da Paz, os exemplos também da Lara e do próprio nosso amigo aqui, o Antônio Donizete, que eu também já tive a oportunidade de estar tendo aula com o professor Edmilson, eu acabei fazendo a leitura do artigo dele, né, que é muito rico, muito interessante de a gente estar aprendendo. Então, eu queria parabenizar a sala, né, a iniciativa da Emprade, do tema, né, que é bastante relevante para hoje, para a área, todas as áreas, né, e principalmente para aquela área que é menos assistida pelo governo, menos assistida pelo tanto o governo em qualquer esfera, né, e aí fica aquele vazio e onde é que a gente vai estar contribuindo com o nosso trabalho, com a pesquisa, né. Então, parabenizar a professora. Eu quero aproveitar, dentro desse gancho que você deu sobre a questão do governo, a gente não tem que ficar esperando o governo, não, gente. Isso ficou no passado, nós temos que arregaçar as mangas e fazer acontecer. É isso que tem que fazer, a livre iniciativa tem que acontecer. As empresas têm a maior chance de ajudar, de construir iniciativas dessa, como a Sabesp, fico feliz de ouvir, nós temos amigos queridos na Sabesp, então é assim, esse tipo de coisa as empresas podem fazer, as universidades podem fazer, e eu fico muito feliz que o Emprade tenha trazido essa oportunidade para a gente discutir isso. Eu espero que a gente tenha outros, vamos dizer, outros fóruns, né, para discutir isso, porque essa é a nossa realidade para a construção de um mundo melhor. Essa é a verdade. É um mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, no meu caso, inclusive, né? Não é verdade? Então, puxa, olha, muito... Uma coisa rápida também. Sobre isso que o Marcos falou, não, assino embaixo do que a prof falou e eu vou estragar agora, porque ela falou super bonito, né? Mas eu ia voltar só. Não, é que eu empreendo, eu também estou tentando abrir uma iniciativa social minha aqui em São Paulo e a gente tem tentado empreender pela causa da eliminação da pobreza aqui no Brasil. E o primeiro 1 ano e meio da iniciativa foi só estudando metodologias de eliminação da pobreza. E uma das que a gente mais gostou, e que eu acho que pode ser super conversa com isso que você falou de agricultura familiar, voltada para desenvolvimento social, foi uma que se chama Semáforo da Eliminação da Pobreza, que é uma metodologia do Paraguai, que foi importada aqui para o Brasil pela uma ONG que chama Banco da Família. E por que tem a ver? Porque eles estão aplicando no ambiente rural. Eles são de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, e já estão fazendo aplicações práticas há 1 ano com mais ou menos 100 famílias. E quase todas as soluções do método é agricultura familiar, no caso deles, agricultura rural familiar. Então, eu super ia recomendar de você entrar, pesquisar, assim, talvez essa metodologia ou o próprio Banco da Família,
eles são bem acessíveis também, se você manda e-mail para eles lá pelo site, que eu acho que ia ser bem bacana, cara. E depois, toda essa bibliografia que a gente passou, isso que eu estava comentando para a Lara, né, de cada documento desse traz milhares de exemplos de negócios sociais que estão surgindo no Brasil afora. Cara, se não a maior parte, pelo menos metade, são voltados para a agricultura, né? Que é o que move o Brasil, né? Então, a gente às vezes fica pensando em negócio muito revolucionário ou tecnológico ali nos grandes polos, mas a maior parte do país é rural. Então, também é normal que a maior parte dos modelos de negócio sejam rurais. Então, eu ia super recomendar. Um que eu lembro de cabeça é um que fica no Maranhão, não vou lembrar o nome, mas é uma empresa que, em vez de ter a própria agricultura, os próprios campos, eles se baseiam nos jardins que tem nas casas de uma cidade do interior do Maranhão. É muito normal que as pessoas tenham árvores frutíferas nas casas, então eles compram a produção que a árvore dá ali por ano e vendem sorvetes por estação ali das frutas, né? É um modelo de negócio totalmente diferente, mas que se apoia numa espécie de agricultura familiar também. Então, eu super recomendo. Acho que tem muita coisa legal, assim, bem criativa Brasil afora para você se apoiar também na sua pesquisa. Mas de resto, pessoal, só agradecer mesmo. É legal saber que estão pipocando cada vez mais também estudos acadêmicos sobre isso. É muito importante que a gente possa também fundamentar, né, a academia entrar nessa discussão de cabeça. Tem um recadinho aqui, que nós vamos ter uma plenária agora, e, bom, não é só para eu encerrar, mas é também para fazer uma divulgação, né, da plenária. Plenária 2, Marcela Turler Lessa, diretora de programas da Yunus and Youth. Deve ser maravilhoso. A temática é empreendedorismo e responsabilidade social, desafios atuais, tá bom? A mediadora vai ser a professora doutora Graziela Maria Cumini, da FEA-USP. Então, vamos prestigiar, né, gente? Que é coisa boa aí. Então, eu quero agradecer de coração a todos, Amanda, Antônio Donizete, Emanuel, Guilherme, meu querido parceiro também de pesquisa, né? Lívia, Lucas, nem sei, não preciso mais te agradecer, porque a gente já é parceiraço, né? Há muito tempo. E o Marcos Ferreira, agradeço de coração por vocês estarem aqui, pelas grandes contribuições, e eu vou pegar esse material, eu copiei tudo daqui, passei para lá, e a gente, nos próximos dias, vai trocar e-mails aí, e vamos estabelecer contato, gente, porque é assim que a gente constrói juntos. Muito obrigada mesmo, parabéns a todos, viu? Muito obrigada. Pessoal, obrigado. Valeu.